Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do sistema nervoso, sendo que hoje nós vamos conhecer a estrutura microscópica do sistema nervoso. É a mesma coisa da gente pegar um pedaço do encéfalo e levá-lo para um microscópio. De que ele é formado? Nós vamos entender a estrutura do tecido nervoso, vamos ser capazes de entender que existem diversos tipos de células formando esse tecido, sendo que a maior parte dele é constituído por células especializadas na transmissão do impulso nervoso, que nós conhecemos como neurônios, e que existem outras células que realizam um trabalho incrível e que auxilia, por exemplo, o neurônio a desempenhar suas funções. Bom, nessa imagem é mostrada a divisão anatômica de todo o sistema. Nós já estudamos boa parte desse sistema de divisão nas duas aulas anteriores, mas só para a gente relembrar, aqui a gente observa a divisão do sistema nervoso, que pode ser dividida em sistema nervoso central, que inclui o encéfalo e também a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que aqui está sendo representado pelos neurônios sensoriais, que nós também conhecemos como neurônios aferentes, e os neurônios que nós conhecemos como neurônios eferentes. Portanto, os neurônios eferentes e os neurônios aferentes são as subdivisões do sistema nervoso periférico, enquanto que o encéfalo e a medula espinal fazem parte, portanto, da divisão do sistema nervoso central. Há receptores que estão localizados em todo o nosso corpo, tanto internamente quanto externamente, na superfície da pele, por exemplo. Eles monitoram continuamente as condições tanto do meio externo como do meio interno. Esses receptores, eles enviam informações através de neurônios do tipo aferentes para o sistema nervoso central. Bom, então, como nós já vimos anteriormente, o sistema nervoso central, ele é o centro integrador dos reflexos neurais. Esses neurônios desse sistema, eles integram as informações que chegam a partir de ramos aferentes do sistema nervoso periférico e determina se uma resposta ela é necessária. Sendo assim, o sistema nervoso central, que inclui o encéfalo e a medula espinal, ele envia sinais de saída, desencadeando uma resposta apropriada, se houver, que percorre os neurônios eferentes até os seus alvos, que são principalmente os músculos e também as glândulas do nosso corpo. Os neurônios eferentes se subdividem em divisão que nós conhecemos como divisão somática ou motora e os neurônios que nós conhecemos como neurônios autonômicos. De uma forma bem resumida, os neurônios motores somáticos eles controlam a musculatura esquelética, como o bíceps, o quadríceps, os músculos que geralmente estão associados ao esqueleto, que executam movimentos voluntários, como, por exemplo, caminhar, correr ou até mesmo escrever. Então, tudo isso é controlado por um tipo de inervação que nós conhecemos como neurônios motores somáticos. Além disso, os neurônios autonômicos, eles controlam o músculo cardíaco, controlam a musculatura lisa, que está presente, por exemplo, nas nossas vísceras, como do sistema digestório, até mesmo o útero, as contrações uterinas. Além disso, ele também controla a atividade tanto de glândulas exócrinas, como também de glândulas endócrinas, como pineal, como hipófise e dentre outras glândulas, e também boa parte do tecido adiposo está sob o controle autonômico. A divisão autonômica do sistema nervoso periférico também é chamada de sistema nervoso visceral, porque ele controla a contração e a secreção de vários órgãos internos do nosso corpo. O foco da nossa aula de hoje não vai estar relacionado a essa divisão autonômica e até mesmo somática do sistema nervoso. Nós vamos começar primeiro a entender as bases celulares do tecido nervoso. A gente sabe que todo tecido ele é formado de células e de matriz extracelular, mas no tecido nervoso isso é um pouco diferente. O tecido nervoso ele vai ser constituído de neurônios e por um outro conjunto de células que dão suporte e sustentação aos neurônios, que nós conhecemos como células gliais, também conhecido como células da glia. Em se tratando de neurônios, a gente sabe que eles formam as unidades funcionais do sistema nervoso. Entenda que unidade funcional é a menor estrutura capaz de executar a função de um sistema inteiro. Os neurônios eles são células únicas, na minha cabeça se parecem como estrelas cadentes. Elas apresentam uma grande quantidade de prolongamentos que partem todos de uma região central,
que nós chamamos de corpo celular. Então, do corpo celular partem longos prolongamentos que nós vamos conhecer como sendo os dendritos e também como os axônios. Geralmente, as informações elas chegam para o neurônio a partir de uma região que é conhecida como dendrito. Essa informação ela é passada para o corpo celular, onde acontece um fenômeno que nós conhecemos como integração, e depois essa informação ela é levada para uma outra célula, e para chegar até uma outra célula ela deve passar, portanto, para os axônios. Nessa imagem, a gente consegue observar melhor os aspectos morfológicos dos neurônios. Observem que a partir do corpo celular saem prolongamentos, denominados de dendritos, e outros prolongamentos denominados de axônios. Portanto, os axônios, o corpo celular e os dendritos são as estruturas que formam ou que compõem os neurônios. O corpo celular ele é uma estrutura menor de um neurônio e é ele que contém a maioria das organelas intracelulares e também o núcleo celular. Apesar do seu tamanho, o corpo celular, com o seu núcleo, ele é essencial para o bem-estar de toda a célula. Se um neurônio, por exemplo, ele for seccionado, cortado, qualquer porção que for separada do corpo celular, ela irá degenerar lentamente e morrer, pois não possui maquinaria metabólica suficiente para, por exemplo, sofrer regeneração. Isso é importante de ser considerado porque imagine se esse neurônio aqui ele for um neurônio somático motor que tem atividade sobre o músculo bíceps, por exemplo. Então, se uma parte desse axônio ela for degenerada, então esse axônio, esse neurônio, no caso, ele não vai poder mais enviar informação para o músculo e então o músculo ele vai entrar em paralisia permanente. Portanto, ele vai perder o seu tipo de inervação. Os dendritos, eles são estruturas encarregadas na entrada de informação para dentro do neurônio. Eles são processos muito finos e até mesmo muito ramificados que recebem informações das células vizinhas. Os dendritos eles aumentam a área de superfície de um neurônio, permitindo que este se comunique então com outros tipos de neurônios. Os neurônios mais simples têm apenas um único dendrito e no outro extremo, os neurônios do encéfalo eles podem ter múltiplos dendritos. A área de superfície de um dendrito ela pode se expandir ainda mais pela presença de estruturas que foram descobertas recentemente, denominadas de espinhos dendríticos. Mudanças na morfologia de um espinho dendrítico estão associadas com o aprendizado e também a memória, bem como diversos tipos de doença, que inclui doenças mentais ou até mesmo degenerativas, como o caso do Alzheimer, por exemplo. A função primária dos dendritos no sistema nervoso periférico é de receber informações de entrada e transferi-la para um centro integrador, ou uma região integradora que nós conhecemos como corpo celular. Dentro do sistema nervoso central, a função dos dendritos ela é um pouco mais complexa. Os espinhos dendríticos podem funcionar como compartimentos independentes, enviando sinais de ida e volta para outros neurônios no encéfalo. Chegamos aos axônios. Os axônios eles conduzem sinais de saída para o alvo. A maioria dos neurônios periféricos eles apresentam apenas um único tipo de axônio que se origina a partir do corpo celular de uma região que nós conhecemos como cone de implantação, como vocês observam aqui na imagem. Os axônios eles variam muito de tamanho. Existem neurônios que apresentam axônios que podem medir mais de 1 metro, mas existem outros neurônios em que esses axônios eles são medidos na escala micrométrica. A função primária de um axônio é de transmitir sinais elétricos provenientes do centro integrador de um neurônio para a extremidade de um axônio, que nós conhecemos como terminal axônico. O terminal axônico ele contém uma grande quantidade de organelas, dentre elas as mitocôndrias, o retículo endoplasmático e também o complexo de Golgi, que são organelas encarregadas de um fornecimento de energia na produção e secreção de sinais químicos que serão liberados em uma região conhecida como fenda sináptica. É interessante a gente notar que um sinal elétrico é traduzido em uma mensagem química que será então levada para uma outra célula. Então, nesse sentido, na extremidade mais distal de um axônio,
O sinal elétrico ele é traduzido em uma mensagem química. Então preste atenção. O sinal elétrico ele é traduzido em uma mensagem química que pode, né, levar à liberação e à secreção de um neurotransmissor. O neurotransmissor, alguns são bem conhecidos como adrenalina, ou até mesmo como acetilcolina, mas além de neurotransmissores, neuromoduladores ou neurohormônios também podem ser produzidos. Os neurônios, né, que secretam neurotransmissores e neuromoduladores terminam perto das suas células-alvo, as quais geralmente são outros neurônios, os músculos ou até mesmo outras glândulas. Olha que interessante. Na região, né, onde o terminal axônico se encontra com sua célula-alvo, nós conhecemos isso como sinapse. Então, a sinapse se refere basicamente à comunicação de uma célula com a outra. A célula que envia o sinal, ela é conhecida como neurônio pré-sináptico. E o neurônio que recebe a informação é conhecido como neurônio pós-sináptico. Além disso, o estreito espaço entre as duas células nós denominamos de fenda sináptica. Bom, nós já discutimos então a respeito dos neurônios. Agora nós vamos discutir um pouco sobre as outras células que pertencem ao tecido nervoso. Essa imagem aqui, ela mostra de forma esquemática, né, um fragmento, uma seção de medula espinal, onde vocês observam, né, a região de substância cinzenta ao redor da substância branca. Se eu for pegar um pedaço disso aqui, ó, e aumentar em tamanho, nós vamos ver que na região de substância cinzenta eu tenho cabeças de neurônios, ou os corpos celulares, enquanto que na substância branca eu tenho uma grande quantidade de axônios, né, que emitem os seus prolongamentos para as regiões onde vão inervar os músculos esqueléticos e também as vísceras do nosso corpo. Essa imagem ela é interessante porque ela nos mostra a quantidade e a diversidade das células da glia que estão presentes formando o tecido nervoso. São fáceis de serem estudadas porque a maioria das células da glia dão suporte físico e bioquímico para os neurônios. Elas estão presentes tanto no sistema nervoso periférico como no sistema nervoso central. No entanto, observe que no sistema nervoso central a diversidade de células da glia ela é maior quando comparado no sistema nervoso periférico. Os corpos celulares de neurônios que estão localizados no sistema nervoso periférico são assegurados, né, pela função das células satélites. Elas só existem no sistema nervoso periférico. Além disso, os axônios, né, que se ramificam para a periferia do sistema nervoso periférico, eles são revestidos por uma célula que nós conhecemos como células de Schwann. Essas células de Schwann, elas formam, portanto, a bainha de mielina. Além, né, das células de Schwann, que formam, portanto, a bainha de mielina dos axônios no sistema nervoso periférico, existe no sistema nervoso central um outro tipo de célula que também produz esse revestimento, que são os oligodendrócitos. Portanto, oligodendrócitos e células de Schwann são células da glia encarregadas na formação da bainha de mielina. Além disso, o próprio tecido nervoso ele apresenta suas células de vigilância imunológica, né, como por exemplo as micróglias. Essas células elas são originadas, né, do nosso sistema imunológico e quando elas estão localizadas no tecido nervoso, elas recebem o nome de micróglia. A micróglia, portanto, é uma célula com função imunológica que tem atividade fagocitária, ou, portanto, de consumir partículas sólidas dentro do tecido nervoso. Além disso, existem os astrócitos e também as células epinemárias. Essas células, né, denominadas de astrócitos, recebem esse nome porque elas se parecem com astros ou estrelas. Elas apresentam diferentes funções no tecido nervoso central, como, por exemplo, o fornecimento, né, de substratos para a produção de energia dentro dos neurônios, ajudam a compor, né, a barreira hematoencefálica, uma barreira que faz com que, né, as substâncias que estão presentes no sangue não invadam o tecido nervoso. Além disso, eles captam, né, água, além disso, sais minerais e neurotransmissores e ajudam, né, a balancear o líquido cerebroespinal, enquanto que as células epinemárias elas formam, né, barreiras entre compartimentos e estão presentes, portanto, forrando, né, os ventrículos que estão presentes dentro do sistema nervoso central a nível de encéfalo.